Olá a todos, meu nome é Caio Augusto e nós estamos dando continuidade aqui ao nosso curso de História Geral, dessa vez a aula de número 9, a aula que vai tratar dos persas, isso mesmo. Nas últimas aulas a gente tem trabalhado bastante todas as civilizações da Mesopotâmia. A gente está dentro aqui do nosso módulo de Antiguidade Oriental, tá? A gente já falou dos babilônicos, nós já falamos do Egito, já falamos dos hebreus e agora vamos falar dos persas, tá? E os persas, eles são fundamentais para a história da antiguidade, porque assim como os babilônicos, assim como os egípcios, eles constituíram um vasto império na antiguidade, tá? O império que se estendia pela Mesopotâmia, pela Península Arábica, chegando no norte da África, conquistando o Egito e até mesmo partes, né, da Grécia e das ilhas gregas, tá? Então, o Império Persa, né, a civilização persa é fundamental não só pelo seu vasto império e pelo seu histórico de conquista, mas também pela sua cultura e religião que deixou marcas na civilização até hoje, tá? Bom, como sempre a gente começa aqui com a nossa definição, né? Quem foram os persas? Bom, os persas são povos, tá? Que viveram, né, onde hoje se localiza o Irã. Então, aquele país que vocês conhecem hoje como Irã era o lugar, né, onde se originou a Pérsia, tá? Então, os povos persas eles vêm daí, daquela região ali, aonde hoje está localizado o Irã, tá? E os persas descendem de alguns povos da Ásia Central, tá? Então uma série de povos começaram a migrar da Ásia Central até, né, a região onde hoje a gente conhece como Irã, a partir do ano 1000 a.C. E eles começaram a se sedentarizar naquela região, começaram a se organizar, a formar uma civilização, a formar uma cidade, a Pérsia, e essa cidade vai se estender e vai formar um vasto império. É interessante a gente só pontuar aqui que eu não sei se vocês estão percebendo, mas todos os impérios que a gente falou até o momento foram impérios que partiram de cidades. Né? Aquele conceito, né, muito discutido por um autor chamado Fustel de Collins de cidades-estado, esse conceito, né, é fundamental. Por quê? Porque vários impérios partem de uma única cidade. É só a gente pensar na Roma, por exemplo, que vai ser palco aí da nossa última aula. Né? O Império Romano, ele parte de uma cidade, Roma, e essa cidade consegue conquistar um território gigantesco. A mesma coisa se dá aqui com os persas, tá? A gente tem uma cidade chamada Pérsia e essa cidade vai conquistando outras cidades e outros territórios e formando uma hegemonia, tá? Primeiro ali na Mesopotâmia, na Ásia Oriental e, né, chegando até o norte do Egito ali, o norte da África, certo? Bom, vamos falar um pouco então da ascensão do Império, tá? A ascensão do Império Persa, ela começa a partir do ano 550 a.C. Então é um império já tardio, né? Nas aulas anteriores a gente falou dos Sumérios, a gente falou do Império Egípcio, que é o império que se dá ali a partir do ano 3200 a.C. Falamos da Assíria e o Império Persa é um império tardio, né? Nesse final aí do primeiro milênio. Bom, o Império Persa ele vai chegar a essa extensão de conquista a partir do reinado de um sujeito chamado Ciro o Grande, tá? Esse personagem Ciro o Grande, ele é fundamental. Primeiro que ele vai ser o primeiro grande imperador da Pérsia. Segundo, que ele aparece na Bíblia, sim, lá no livro, a gente vai dar uma olhadinha, no livro de Esdras e no livro de Neemias, ele é citado como o libertador do povo hebreu, tá? E o que vai acontecer? Ele vai empreender uma série de expedições militares. Nessas expedições militares, juntando exércitos, ele vai conseguir conquistar o Império Babilônico, aquele vasto império que a gente trabalhou nas aulas anteriores, vai conquistar a Mesopotâmia, então toda aquela região dos Sumérios, né, toda aquela região entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? E o norte da África, ou seja, o Egito. Aqui eu trouxe para vocês um mapa do que seria a extensão do Império Persa. Eu vou
diminuir um pouco o zoom aqui para vocês verem um pouco melhor, tá? E vou desenhar aqui. A Pérsia seria essa região aqui amarela, tá? É nessa região que se encontra a Pérsia, a cidade Pérsia, tá? Cuja capital vai ser uma cidade chamada Persépolis, tá? A Pérsia, ela vai se estender, ela vai se expandir a partir do reinado de Ciro o Grande por toda essa região verde. Então, inicialmente aqui no reinado de Ciro o Grande, toda essa região verde. Depois, no reinado de um sujeito que a gente vai ver daqui a pouquinho, chamado Dário, ela vai se estender por essa região aqui, tá? Essa região onde seria ali mais ou menos próxima à Península Balcânica, onde estão as cidades gregas, e depois no reinado de Xerxes, Artaxerxes, né, vai alcançar toda essa extensão geográfica aqui, incluindo também essa parte marrom, tá? Então, só para a gente compilar o tamanho do Império Persa no seu apogeu, quando ele está, né, no seu auge, o Império Persa no seu apogeu corresponde a toda essa região aqui, essa região verde, essa região amarela, tá? Não inclui essa região aqui marrom e essa outra região aqui amarela, tá? E esse mapa não está contendo, mas também incluem aqui o norte, tá? Da África, que seria o Egito, certo? Porque o Império Persa conquista o Egito. Tá? A gente viu isso nas nossas aulas de Egito também, certo? Bom, dando continuidade aqui então, eu falei um pouco sobre Ciro o Grande, que foi o primeiro imperador, tá? que expandiu o Império Persa, mas a continuidade do seu governo se deu por Dário I. Dário I vai ser um dos imperadores fundamentais aí do Império Persa. Por quê? Porque o Dário ele vai empreender uma série de campanhas militares contra os gregos, tá? Então, o início da conquista dos gregos, né, do período curto de conquista dos gregos que os persas vão ter, se dá pelas campanhas militares de Dário. Mas olha só que interessante. Dário não consegue conquistar todos os gregos. A gente precisa lembrar, e a gente vai estudar isso na nossa aula de gregos, que os gregos não formaram um império ou não formaram um povo unificado, né? Só lá no Império Macedônico. Os gregos, na verdade, eram várias cidades-estado, assim como a gente vai ter na Mesopotâmia, mas cidades-estado autônomas, tá? E o Dário ele não vai conseguir conquistar, por exemplo, Atenas e nem vai conseguir conquistar os espartanos, tá? Que são as duas cidades gregas aí mais poderosas. Inclusive, ele vai perder dos atenienses, tá? Em uma batalha chamada Batalha de Maratona, tá? Onde ele vai lutar contra os de Atenas, né? Os gregos atenienses, e vai perder desses gregos atenienses. Aqui eu trouxe uma imagem, eu trouxe uma pintura que ilustra a Batalha de Maratona, certo? Então, a gente passa depois de Ciro o Grande para Dário I, certo? Depois de Dário I, a gente vai ter o reinado muito importante de dois sujeitos, tá? Xerxes e Artaxerxes, tá? Dois imperadores fundamentais, por quê? Porque são os imperadores do apogeu, do auge do Império Persa, tá? O Império Persa, quando ele estava no seu auge, na sua maior extensão geográfica e no seu maior poder militar e econômico, se deu nos governos de Xerxes e Artaxerxes. Vocês devem estar vendo aqui, né, a imagem do Rodrigo Santoro, né, naquele filme 300 de Esparta. Ele está representando aqui o rei Xerxes, tá? É claro que isso aqui é uma representação artística, não é uma representação histórica, tá? Mas só para ilustrar aqui, né, quem foi Xerxes. Bom, Xerxes, ele vai dar continuidade àquelas campanhas militares que Dario I, o seu pai, empreendeu contra os gregos. Só que ao contrário de Dario, o Xerxes ele vai conseguir algumas conquistas. Então ele vai conquistar regiões da Anatólia, vai conquistar Troia, vai conquistar outras regiões, Mileto, por exemplo, e ele vai conquistar temporariamente Atenas e também os espartanos, tá? Mas por um período muito curto, por um período muito pequeno. Essa é uma conquista muito rápida. Ele vai travar uma das mais importantes batalhas contra os
espartanos, a famosa Batalha de Termópilas, que é aquela batalha, né, que a gente conhece pelo filme 300 de Esparta. É claro que do ponto de vista histórico não foram só 300 soldados. Aquele filme é toda uma representação artística, não corresponde à historicidade dos fatos, mas ainda assim existiu uma batalha chamada Termópilas e existiu uma guerra, uma disputa entre os espartanos contra a Pérsia. Depois, os espartanos eles vão se juntar com os atenienses, tá? E vão se juntar com várias outras cidades e estados, e eles vão formar uma confederação, tá? Uma liga, que vai ser chamada de Confederação de Delfos, e essa confederação, né, essa união de várias cidades e estados gregas, é que vão conseguir barrar e vão conseguir derrotar Xerxes e vai derrotar, né, os persas e vai conseguir impedir o avanço do Império Persa sobre o mundo grego. Tá? Mesmo assim, a Pérsia ainda vai conseguir conquistar, como eu falei, parte da Anatólia e Mileto e Troia. Beleza? Essas guerras entre persas e gregos, né, essas disputas que se dão entre o povo grego, né, os vários povos gregos, e o Império Persa, a gente chama de guerras médicas. Como assim, Caio, guerras médicas? Ora, porque os persas, na verdade, eles são a união entre um povo, né, a Pérsia, e um outro povo chamado Medos, tá? Esse é o nome, Medos. Então, Medo-persas, esse é a união que vai dar origem ao Império Persa. Os Medos, por exemplo, aparecem na Bíblia. Então, sempre que vocês ouvirem, né, o nome Medos, lembre-se que Medos são os povos que, se juntando com povos daquela região do Irã, vão dar origem ao Império Persa, tá? Então, por isso que a gente chama de guerras médicas, né, que envolve esses povos, tá? Então, toda vez que vocês virem esse termo, guerras médicas, não é a guerra entre médicos, é a guerra entre gregos e persas. Bom, Xerxes ele vai morrer e ele vai ser substituído, né, vai ser sucedido pelo seu filho Ataxerxes, tá? Ataxerxes I. Por que Ataxerxes I? Porque a gente vai ter um segundo, mas a gente não vai falar desse segundo aqui porque ele não tem tanta relevância histórica para o nosso foco aqui, tá? O Ataxerxes II, ele vai ser fundamental por quê? Porque ele vai conseguir. Primeiro, ele vai ser importante porque ele é citado na Bíblia, tá? Nos escritos judaicos, ele é conhecido pelo nome de Assuero, né? Lá naquele livro da Bíblia que vocês conhecem como o livro de Esther, que conta a história daquela rainha que era casada com o rei Assuero ou o rei Ataxerxes, e ela tenta ali impedir um genocídio de acontecer contra os povos judaicos, né? Então, esse Ataxerxes e esse Assuero que aparecem na Bíblia são a mesma pessoa, tá? É o rei Ataxerxes que substituiu o rei Xerxes, tá? Agora o seu governo ele vai ser marcado por quê? Primeiro, o rei Ataxerxes ele vai formar um acordo, tá? Com os povos gregos. Acontece que aquela confederação de Delfos se tornou uma confederação poderosíssima, que inclusive ameaçava o Império Persa. Então, olha só que interessante, o Império Persa começa conquistando a Grécia, mas depois ele é obrigado a recuar ao ponto de ficar com medo de ser conquistado pelos gregos. E isso de fato vai acontecer lá com o Império Macedônico de Alexandre o Grande, tá? Então, por isso, né, temendo essa conquista dos gregos, o Ataxerxes ele vai fazer um acordo com os gregos, onde ele vai devolver todas as regiões da Grécia que o Império Persa havia conquistado até então. Né? Então ele vai devolver Troia, ele vai devolver a Anatólia e vai devolver também Mileto, certo? Então todas essas regiões. Depois, o império dele vai ser muito conhecido também porque ele vai enfrentar algumas revoltas no Egito. Ele vai conquistar o Egito, tá? Ele vai manter governadores no Egito. A gente já vai falar desses governadores, de como o Império Persa administrava aquela vasta região. Só que muitos desses governadores, que a gente vai ver daqui a pouco, que se chamam satrapas, eles vão se revoltar contra o Império Persa, vão tentar uma independência, digamos assim, e ele vai ser obrigado a enviar 300 mil soldados para o Egito a partir do seu tio, que se chama Aquêmenes. E
vai acontecer basicamente uma guerra, né, uma disputa entre os revoltosos no Egito e o Império de Artaxerxes. Ocorre que esses revoltosos do Egito vão receber uma ajuda dos gregos e por conta disso eles vão vencer a disputa, pelo menos temporariamente, tá? E por fim, né, a última coisa marcante no governo de Artaxerxes, que a gente já mencionou, é justamente a sua relação com os judeus. Né? A gente precisa lembrar que o Império Persa conquista a Babilônia e, portanto, conquista os judeus que haviam sido conquistados pela Babilônia. E o Império Persa, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele tem uma característica mais, digamos assim, livre. Ele tem uma característica mais tolerante, especialmente com as outras religiões. Então, o Ciro Grande vai permitir o retorno dos judeus à sua pátria, à terra de Canaã, vai permitir que esses judeus possam reconstruir o seu templo religioso, o Templo de Salomão, vai permitir que esses judeus possam construir até mesmo muros ao redor de Jerusalém para poder ter uma cidade ali, uma capital. E isso vai continuar no governo de Xerxes e de Artaxerxes. E Artaxerxes ele é tão conhecido por essa aproximação com os judeus que ele vai se casar com uma judia, né? A gente precisa lembrar que os reis nesse período se casavam com mulheres de vários povos diferentes, várias mulheres diferentes, né? Era uma poligamia, e uma das suas mulheres vai ser justamente, né, a judia Esther, que vai, né, trazer ali uma aproximação de Artaxerxes com o povo judeu, certo? Então a gente finaliza aqui a parte dos impérios, tá, dos governos. Agora a gente vai trabalhar um pouco o declínio e também as características do Império Persa, tá? Bom, o declínio do Império Persa se dá justamente por causa dos gregos, tá? Especificamente por causa do Império Macedônico, tá? A gente vai ter a partir de Alexandre o Grande o início de um império, que é o Império Macedônico. A Macedônia, a gente vai ver isso na aula de gregos, é uma região da Grécia, tá? Como eu falei, a Grécia não foi um país unificado, eram vários territórios, várias cidades-estados, e a gente tem um território chamado Macedônia, que tem muita da cultura grega, né? Mas é considerado um império à parte. Alexandre o Grande vai montar um verdadeiro império, né? Vai dominar o Império Persa, e com isso os persas vão entrar em decadência. Tá? Isso não significa que os persas, a população persa, ou que aquela região chamada Pérsia, vai deixar de existir. Não, eles vão continuar existindo, vão continuar mantendo a sua cultura, vão continuar mantendo a sua religião. A diferença é que eles não mais são uma capital política que domina outros povos na Mesopotâmia, tá? Então o Império Persa entra em declínio a partir de 333 com as campanhas de Alexandre o Grande, tá? Então, Alexandre o Grande vai conquistar aí o Império Persa, né? Agora a gente vai falar por fim, né, para finalizar essa aula, das principais características do Império Persa, né? Como que o Império Persa se organizava, como que o Império Persa administrava tantos territórios. Vamos lá. Primeiro na política. Bom, apesar do Império Persa ter essa centralidade, né, essa centralização política na capital Persépolis, o Império Persa ele estipulava governadores para governar cada região, tá? Esses governadores são chamados de sátrapas, tá? E as regiões que cada governador comanda são chamadas de satrápias, tá? Então, o sátrapa é o governador e satrápia é a região. Assim como a gente vai ter no Império Romano as províncias, né, romanas que vão ser governadas cada uma por um governador, tá? Todas essas satrápias, elas tinham uma autonomia cultural e religiosa, tá? Não era uma autonomia política, né? A gente vai ver, mas era uma autonomia cultural e religiosa, ou seja, elas podiam manter a sua religião, elas podiam manter a sua cultura, podiam manter a sua língua, elas não eram obrigadas a se converter à religião dos persas, mas elas precisavam, claro, pagar tributos, pagar impostos, né, na forma de produção ou de moedas, e também elas eram obrigadas a ceder uma quantidade de soldados para o Império Persa. É por isso que o Império Persa
é conhecido por o seu grande poder militar, porque em cada região que ele domina, ele não só pede tributos, como ele pede soldados. E com isso, conforme ele vai dominando uma região, ele vai aumentando o seu exército. É muito interessante lá naquele filme 300 de Esparta, aquela cena que o Leônidas está conversando com o Xerxes, né, o Rodrigo Santoro, e o Rodrigo Santoro, né, o Xerxes, não entende como que os gregos conseguem derrotar o exército dele, já que eles estavam em menor número. E o Leônidas vai dizer, olha, você tem muitos escravos, mas poucos soldados. Esses escravos significa o quê? Significa justamente isso, né? Que a cada região dominada, soldados eram obrigados a fazer parte do exército do Império Persa e não necessariamente esses soldados tinham um treinamento militar, certo? Bom, na economia, a gente vai ver que todas essas civilizações que a gente está trabalhando são civilizações do modo de produção asiático. Então não tem muito o que ficar falando aqui acerca da economia. A economia é aquela economia que a gente viu nas primeiras aulas, que é o modo de produção asiático. Terras que pertencem ao Estado, servidão coletiva, enfim, sociedades agrícolas dependentes de sistemas de irrigação. Então, basicamente, é o modo de produção asiático. A diferença, né, a característica única aí do Império Persa é que a cada conquista militar aconteciam alguns saques. Tá, isso aqui não é exclusivo do Império Persa, mas o Império Persa vai fazer muito isso. Então, uma boa parte da economia do Império Persa também crescia por conta das conquistas militares, tá? E aí ocorriam muitos saques. Né? A religião do Império Persa é a parte que a gente vai ter que dar a gente vai ter que dar uma estudada bem legal aqui. Por quê? Porque o Império Persa ele não é politeísta. Olha só que interessante. Ao contrário de todas aquelas civilizações que a gente viu nas aulas passadas, com exceção dos hebreus que eram monoteístas, todas as outras civilizações, babilônicos, sumérios, egípcios, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. O Império Persa, ele não é monoteísta, ele não acredita em um único deus, mas ele também não é politeísta, ele não acredita em vários deuses. Ele vai acreditar em dois deuses, em duas divindades, tá? A gente chama isso de religião dicotômica. A religião no Império Persa era uma religião que a gente chama, né, de zoroastrismo, que surge a partir da pregação de um profeta chamado Zaratustra, e ele vai pregar o seguinte, olha, existe na verdade dois deuses. Né? Não existe vários deuses, não existe um único Deus. Existem vários deuses, né? Existem dois deuses apenas. Um deles é um Deus do bem, é um Deus relacionado à bondade, e o outro Deus é um Deus relacionado à maldade. E a história do homem, a história da humanidade, ela é a disputa entre esses dois deuses, né, que disputam o coração dos homens. Um Deus bom, relacionado às coisas boas, e um Deus mau. E esses dois deuses estão há milênios em disputa, há milênios em combate, tá? Esse é o zoroastrismo, essa é a religião zoroastrista. E por que ela é tão importante a gente estudar? Primeiro porque ela vai inspirar o cristianismo. No cristianismo, embora a gente não tenha dois deuses, né, isso é fato, mas a gente tem uma batalha eterna, uma batalha espiritual, né, digamos assim, entre Deus e o diabo, e o oponente, o inimigo, o adversário. Então essa inspiração dessa disputa vem da religião zoroastrista. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que quantas vezes a gente não assistiu filmes, séries, novelas, leu livros sobre a disputa entre o bem e o mal, sobre a disputa do mocinho contra o vilão. Essa coisa do bem contra o mal, do mocinho contra o vilão, de terem forças malignas contra forças benignas, vem da religião zoroastrista. Então ela vai inspirar a cultura grega, ela vai inspirar diversas culturas ao redor, né, dos anos e dos séculos, por conta desse zoroastrismo, tá? Dessa dicotomia, né, entre bem e mal, certo? Bom, finalizamos aqui então a nossa aula sobre o Império Persa. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Até a próxima e abraços!